Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmeseriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o filme clássico que inspirou muitos outros na questão de cópia. Alien simplesmente é um dos filmes mais sensacionais de todos os tempos. Um dos melhores trabalhos do Ridley Scott, na minha opinião, recheado de curiosidades, vocês não têm noção. Você sabia que haveria uma cena de sexo entre a Ripley e um alien? Quase teve processo por conta de plágio. E a questão do nome Alien, que não foi cadastrado, digamos, a questão do copyright, e aí começaram a inventar um monte de sequência para pegar carona no sucesso desse filme. Teve treta nos bastidores, Sigourney Weaver realmente não é a favor de armas? Esse questionamento e outros eu vou trazer após a vinheta, não sai daí. Esse é mais um vídeo remake que eu já tinha feito, só que eu achei que deveria fazer um mais dinâmico, eu achei muita curiosidade, faltou muita informação naquele, eu espero que vocês gostem. Agora vamos para Alien, o oitavo passageiro, de 1979. O título provisório antes era Day Bite, algo como Ele Morde. O diretor é o Ridley Scott. Inicialmente teriam contratado Walter Hill, posteriormente ele desistiu do projeto. Robert Aldrich, Peter Yates, Jack Clayton, Dan O'Bannon foram considerados para o cargo. O Ridley Scott cita 3 influências aqui para esse filme. Star Wars, Uma Nova Esperança, de 1977. 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido pelo Kubrick, de 68, por causa da questão do espaço sideral, na representatividade. E O Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper, de 1974. No início da produção, o Ridley Scott teve que enfrentar 9 produtores, porque eles questionavam tudo. Gasto, produção, chegou até uma discussão em que o Ridley ficou tão puto que ele quebrou o dedo de tanto bater na mesa, porque o dinheiro tinha acabado e eles queriam encerrar a produção. O roteiro ficou a cargo do Dan O'Bannon, que já é falecido desde 2009. Foi adaptado de uma história que ele escreveu ao lado do Ronald Shusett. Antes de Alien, o Dan O'Bannon havia escrito o filme Dark Star, uma comédia dirigida pelo John Carpenter, com basicamente a mesma proposta desse filme. A ideia serviu como estrutura principal para que fosse trabalhado no Alien. A ideia do O'Bannon e do Shusett era uma coisa referente a tubarão no espaço. O título original que o Dan O'Bannon deu foi Star Beast, Fera da Estrela, mas ele nunca gostou. Foi só depois de reler o roteiro que ele percebeu quantas vezes a palavra alienígena aparecia, porque funciona como substantivo e adjetivo e nunca havia sido usado antes. Os dois, o O'Bannon e o Shusett, enfrentaram esse impasse, como que o alienígena entraria na nave. E aí o Shusett teve a ideia de o alienígena ferra com um deles, porque ele usa outro adjetivo, digamos. E aí acabou desenvolvendo o facehugger, porque esse método de o alien agarrar e injetar algo é como se fosse um estupro. E aí a gente passa para a questão de ser um estupro masculino. Então eles não queriam que fosse uma mulher, porque seria algo muito clichê. E bateram o pé que queriam que fosse um homem. Poderia pegar mal uma mulher, se tornar vítima de uma coisa tão terrível assim. E fazer também com que os espectadores masculinos fiquem incomodados com essa inversão de gênero. E o Dan O'Bannon não queria que fizessem nenhuma alteração, nem o Ridley Scott, nem o estúdio, incluindo o designer do filme que criou o Alien, toda aquela estética, o A.R. Giger. O Dan O'Bannon foi recebido com gentileza pelo Ridley Scott nas filmagens, mas aí foi perdendo a paciência e insultou o diretor, isso na frente de toda a equipe. Os produtores, incluindo Walter Hill, não tinham muito respeito pelo O'Bannon e deram um pouco crédito quando o filme passou a fazer sucesso. As filmagens duraram 14 semanas, nos estúdios Shepperton, no Reino Unido. A produção e a pós-produção demoraram mais de 20 semanas. A versão original tem mais de 3 horas e 12 minutos. Até então, 20th Century Fox dobrou o orçamento, 4,2 para 8,4 milhões, porque eles viram os storyboards do Ridley Scott e aí confiaram. Nenhuma produtora queria fazer o filme também. Até a 20th Century Fox tinha desistido, porque a maioria dos estúdios dizia que o filme era muito sangrento. O único produtor que quis fazer foi o Roger Corman. Você deve conhecer essa figura. Aí foi só quando o Walter Hill entrou a bordo que as coisas mudaram. Aí a 20th Century Fox decidiu
bancar tudo. Mas eles queriam que a violência fosse atenuada. Mesmo depois disso, eles rejeitaram o primeiro corte por ser muito sangrento. Porque a Fox também queria um filme com viagens espaciais, tipo Star Wars. Só que o George Lucas disse que o episódio 5, o Império Contra-Ataca, demoraria 3 anos para ficar pronto. Na trama, uma nave espacial em caminho para a Terra recebe sinais estranhos vindos de um asteroide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por uma criatura estranha. O que parecia ser um ataque isolado se transforma num grande terror espacial, pois o tripulante levou para dentro da nave um embrião, que seria de um alienígena e que não para de crescer. E como meta, esse alienígena vai matar todo mundo. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você é fã de Alien, se você gosta desse filme, qual o melhor filme para você, se é esse. Você gosta de toda a saga? Você gosta da Ripley? E aproveita também, dá uma curtidinha se você estiver gostando e me dê dicas de outros filmes e séries para trazer para o canal também. Então, vamos pro filme. Antes eu queria mostrar para vocês, olha só, a quadrilogia aqui em Blu-ray, do Alien, o primeiro filme, até Alien, a Ressurreição. Gente, é muito bonito, tá? Pena que não dá para ver, a minha luz não é muito boa, mas eu gosto bastante, porque eu sou fã desse filme. Eu não sou fã de alguns, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Mas eu deixo a recomendação, não sei se ainda vende, quem gosta de colecionar, vale a pena, é uma edição muito bonita. Tem os créditos iniciais que vão aos poucos revelando o nome do Alien, eu gosto bastante. O legal é que a gente vai tendo a sensação de completo isolamento, e já é diferente do que é no Star Wars, aquela coisa aventuresca. O Saul Bass era o desenhista gráfico desse filme. Ele que desenhou esse título, mas ele não foi creditado. E a ideia inicial é que o título fosse em pedaços de carne e ossos. O co-roteirista Ronald Shusett diz que seria algo muito mais sangrento. Aí o Ridley Scott viu o design no pôster e pediu que fosse só mesmo a letra, como a gente vê aí. Vamos à nave Nostromo, que é praticamente um personagem. Eu gosto muito do design, pra época deve ter causado assim muito espanto e o pessoal contemplando aquilo ali, né, tecnologia. A tripulação está em hipersono e aí eles despertam. Conhecemos o Capitão Dallas, interpretado por Tom Skerritt. A gente pensa que ele é o protagonista. A Lambert, interpretada pela Veronica Cartwright. Kane, interpretado pelo saudoso John Hurt. Ash, interpretado pelo saudoso Ian Holm. Brett, interpretado pelo também já falecido Harry Dean Stanton. O Parker, também interpretado pelo falecido Yaphet Kotto, e a Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, essa sim é a protagonista. Dizem que são 7 tripulantes no título, mas são 8, porque tem o gato. Então, e aí? Seria Alien o 9º passageiro? Originalmente, a Ripley seria interpretada pela Veronica Cartwright. Aí decidiram substituir pela Sigourney Weaver. No roteiro original, a Ripley era tratada como um homem. O que rendeu o papel para Sigourney foi o seu discurso na audição. O discurso que ela faz no final do filme. O Ridley Scott convidou várias mulheres para assistirem os testes da Sigourney Weaver, e elas ficaram impressionadas, porque até então era uma atriz desconhecida. E compararam a presença de tela dela com a Jane Fonda. Na cabeça do Ridley Scott, na hora de escalar a atriz principal, ele pensou na Sigourney Weaver e na Meryl Streep. Inclusive, as duas foram até colegas de faculdade, na Yale. Só que a Meryl Streep ainda estava de luto pela morte do seu marido, John Cazale. Eu comentei sobre isso no vídeo de Kramer vs Kramer. A Sigourney Weaver foi a última atriz escalada para o filme. Parte da sua audição foram filmadas no set do filme que estava em construção. Ela teve que correr para o teste por causa do trânsito. E a sua aparência corada ajudou os produtores a escolherem ela para o papel que seria perfeito. A Helen Mirren fez testes para algum papel. Kay Lance fez também testes para Ripley. O Harrison Ford recusou o papel do Capitão Dallas. Bill Paterson também recusou um papel. O Tom Skerritt, de início, não queria fazer esse filme e recusou ao ler o roteiro, por conta da escrita e do orçamento baixo. Depois que o roteiro foi editado e o orçamento gordinho, aí ele aceitou. Ele até chegou a abordar o Ronald Shusett na questão de ganhar dinheiro, seu salário aumentar e ele ter direito a royalties, por conta da sua participação no filme. O Yaphet Kotto, eu não sei se você vai lembrar dele. Ele fez muito sucesso na época. 007, Viva e Deixe Morrer, de 1973. Só que ele e o agente ficaram no impasse, se aceitava ou não. O John Finch
foi originalmente escalado para o papel de Kane. Ele até teria filmado algumas cenas, só que durante as filmagens ele adoeceu, e aí foi substituído pelo John Hurt. O Tom Skerritt, em entrevistas, diz que nem lembrava dele no set. O encontro parece que foi tão breve que ele nem lembra se o conheceu mesmo. O comediante britânico David Jason seria o Brett, de acordo com o Ridley Scott, mas o Jason infelizmente teve que recusar por conta de conflitos de agenda. Para a cena do despertar do hipersono, a Sigourney Weaver e a Veronica Cartwright tiveram que usar esparadrapos nos mamilos para não ofender aí certos países. Também houve discussão para incluir no roteiro um relacionamento lésbico entre a Ripley e a Lambert. Originalmente, a tripulação sairia do hipersono completamente nua. Nos storyboards mostra isso. Só que isso foi rejeitado por conta da censura. O personagem de Ash não estava no roteiro original do Dan O'Bannon. E eu gosto desse início, mostra a relação entre essa tripulação. Eles são amigos. Eu acho que grande parte dos diálogos aí são improvisados. Tem a inteligência da nave, chamada Mãe. Quem dá voz é a também falecida atriz Helen Horton. Eu gosto dos planos na nave, corredores bem estreitos, já dá uma sensação de claustrofobia, não tem para onde correr. E acredito que as plateias se perguntavam como que esse alien vai entrar sem ser visto. Aí eles recebem uma transmissão de um planeta desconhecido. Esse design do interior, que tem os ovos alienígenas, eu fico assim encantado, imagine na época. E nesse Blu-ray fica perfeita a imagem. Essa nave gigantesca. Vemos ali o cadáver do engenheiro, que a gente só vai saber no Prometheus. O Dallas, a Lambert e o Kane que vão na missão. E encontram o ovo. O Kane é atacado. Algo desconhecido gruda em seu rosto. Aí rola ali uma tensão porque a Ripley não quer deixar ninguém entrar na nave. Teriam que ir para a quarentena. E você vê que o Ash, ele insiste muito. E é ele que libera Lambert, Kane e Dallas para entrarem. Kane fica um tempo desacordado, e aí tem a cena em que retiram o capacete e a gente vê o facehugger. O sangue da criatura é ácido, embora isso não seja mostrado mais pra frente quando o alien aparece. A 20th Century Fox quase não permitiu aquela cena dentro da nave, como chamam jockey espacial. Isso porque os adereços eram muito grandes e só serviam para aquela cena, questão de custo, né? O artista conceitual Rob Colby convenceu a deixar a cena no filme, porque a ideia era mostrar para o público que não se tratava de um filme B, pegando carona no sucesso de Star Wars. O corpo desse engenheiro foi pintado com esmalte sépia, depois revestido com látex de borracha desgastado. O Ash é um cientista e ele age de forma muito estranha. Parece encantado com a criatura, quer examinar. Até aí, tudo bem. Depois a gente entende que a empresa, a Wayward Yutani, quer levar a criatura para fazer estudos e tá pouco ligando para a tripulação. O Ash é revelado que é um androide, e eu gosto muito da atuação do Ian Holm nesse filme, quando ele confronta a Ripley e ela fica alertando Dallas que tem uma coisa errada com ele, com o Ash, e sobre a presença dessa criatura. O sangue do Ash naquela cena é água colorada. Leite não foi usado, pois aí teria estragado rapidamente, por causa das luzes quentes do estúdio. O leite só foi usado naquela cena do close, que mostra as entranhas dele, junto com macarrão e bolinhas de gude. Aquela cena que o Ash é decapitado inclui vários catéteres Foley, tubos urológicos de drenagem da bexiga, com balões inflados. Legal, né? E essa cena que o Ash é decapitado fez um porteiro em Londres desmaiar. O Ash também não come, óbvio. A única coisa que ele consome é um líquido branco leitoso, embora numa cena ele seja visto pegando uma caixa de cereal. Aí mais tarde é revelado que ele é um androide e que tem dentro dele um líquido branco. Acho que são pontas do roteiro para ninguém imaginar que seja um androide. Em um rascunho revisado, o Ash sabotaria a nave, e isso faria os tripulantes acordarem do hipersono, entrando em órbita ao redor de um planetóide, e aí descobririam o local onde tem os ovos. Numa cena cortada, tem até na versão de diretor que tem nesse Blu-ray meu aqui, a Lambert dá um tapa na Ripley, uma retaliação pela recusa dela de deixá-los entrar. Também você percebe que rola uma tensão sexual entre a Ripley e o Dallas. De acordo com o Ridley Scott e a Veronica Cartwright, toda vez que a atriz dava um tapa na Sigourney Weaver, ela se esquivava. Depois de cerca de umas 3 ou 4 tentativas, o Ridley Scott se virou para a Veronica e falou: ó, bate, vai de uma vez só. A reação da Ripley ali quando leva o tapa é real, tanto do Yapé e do Harry Dean Stanton. O interior dos ovos, visto na cena que o Kane é pego, era composto de material orgânico real. O Ridley Scott usou corações e estômago de gado fresco, obtidos de um açougue ali no local. O tubo de ovos do facehugger era intestino de ovelha. A equipe de design tentou várias coisas. Aí descobriram que o material orgânico
conseguia passar aquela aparência de ser pegajoso e atingir o resultado desejado. Esses movimentos embrionários que o facehugger faz antes de sair do ovo foram criados pelo próprio diretor, usando ambas as mãos enluvadas com borracha. 130 ovos foram feitos para aquela cena da câmara. Originalmente deveriam ser 6 ovos. O Ridley Scott interveio e queria que tivessem mais. Essas luzes de laser azuis que a gente vê foram emprestadas pela banda The Who. A banda estava testando esses efeitos para o seu show no estúdio ao lado. Se você prestar atenção, nessa coisa do alien, o covil, tem muita coisa referente à vagina. O facehugger parece uma junção de órgãos masculinos e femininos. As obras do pintor suíço A.R. Giger tinham essa conotação. Eram frequentemente interpretadas como sendo de natureza abertamente sexual. A ideia do Giger de criar o ovo tinha a parte superior com uma grande fenda. Quando ele apresentou ao Scott, o chefe do departamento começou a rir, pois parecia uma vagina de uma mulher. A fenda era duplicada com um ângulo de 90 graus, para ficar mais parecido com um X, e aí satisfez a todos. De acordo com o Ridley Scott, o mecanismo para poder abrir o ovo era tão forte que poderia até arrancar a mão. O buraco para a câmara do ovo foi planejado para ter uma membrana orgânica cobrindo-o, e aí o Kane cortaria com uma faca. O John Hurt relembrou como que ele e a Verônica quase foram envenenados ao gravarem as cenas externas nesse planetoide. Os tubos nos trajes quebraram, fazendo com que algum tipo de aerossol vazasse para dentro dos capacetes. Eles lutaram para não desmaiar. Adoro a cena em que a gente vê o facehugger aparentemente morto, dá um suspense. A Ripley até se assusta. A ideia original do Scott era que esse facehugger ainda estivesse vivo, saltasse sobre a Ripley e aí morreria. Esse facehugger foi feito com marisco fresco, 4 ostras e um rim de ovelha, para recriar os órgãos internos. As filmagens tiveram que ser feitas rapidamente porque o material podia estragar, mais uma vez por conta da luz dos estúdios. O facehugger foi planejado para ser pintado de verde. O Dan O'Bannon achou melhor deixar assim sem cor nenhuma. O Roger Deakins foi quem projetou e operou o facehugger e o Chatbuster, o alienzinho que sai do peito do Kane. Originalmente ele queria que saísse do torso, com suas próprias mãozinhas. Uma sequência que ele sentiu que seria horripilante, mais sangrenta. Na cena que o facehugger ataca o Kane, o ovo estava de cabeça para baixo, acima da câmera, e o operador o empurrou em direção à lente, como se fosse um fantoche. Então eles deixam esse planeta desconhecido e o Kane acorda e parece estar bem. E aí vem a cena que eles estão lanchando, parece que está tudo bem. Quando o Kane começa a sentir uma forte dor no peito, ninguém entende o que está acontecendo. E aí é dilacerado e sai uma criatura alienígena. Jorra sangue para todo lado. É uma cena muito sinistra e muito icônica. Essa cena não foi filmada de uma vez só, tá? Ela foi filmada 2 vezes. Na primeira tomada, o Chatbuster não passou pela camisa do ator. A equipe precisou reiniciar e filmar novamente. O John Hurt enfiou a cabeça, os ombros e os braços através de um buraco na mesa do refeitório, conectando-se a um torso mecânico que estava cheio de ar comprimido e muitas tripas de animais. Segundo a Sigourney Weaver, o estúdio fedia pra caramba. O resto do elenco não foi avisado que estavam usando sangue e tripas reais para poder provocar reações genuínas deles. O Yapek Kotto voltou para casa completamente em estado de choque depois das filmagens. Trancou-se num quarto e se recusou a falar com a esposa por várias horas. A reação da Veronica Cartwright é genuína, assim como a resposta dos outros personagens. O grito desse alienígena recém-nascido foi dublado por um imitador de animais, Percy Edwards. Ele foi solicitado pessoalmente pelo Ridley Scott. Foi gravado em uma única tomada. A cena do estouro do peito foi considerada a segunda mais aterrorizante de todos os tempos. A Sigourney Weaver imaginou o alien como se fosse uma grande bolha amarela, perseguindo a tripulação dentro da nave. Isso foi quando ela leu o roteiro, e não tinha visto o design da criatura. Ela afirmou que pensou que o John Hurt estava morrendo mesmo na cena do Chatbuster. Achou que ele não estava atuando. Tem uma coisa inusitada. Para impedir que os clientes vomitassem no banheiro, o dono de um cinema lá no Texas decidiu cortar essa cena na exibição. O público só viria o funeral do Kane e não entendia o que estava acontecendo. E aí ninguém entendia o que eles estavam caçando. Se era aquele facehugger que aparentemente tinha morrido, então a tripulação agora vai caçar aquele bichinho. A gente pensa que vai ficar daquele tamanho, mas o alien vai crescendo rapidamente e chega à forma que a gente conhece. A primeira vítima é o Brett. Eu acho muito engraçado o gato olhando ali enquanto ele é devorado. Você vê que a cena foi cortada, devia ser muito mais violenta.
a escuridão também ajuda a disfarçar um pouco os efeitos práticos. E aí a gente vai entendendo o conceito de tubarão no espaço. Originalmente, quando o Brett fosse morto, o alienígena estaria na sua forma adolescente e também imatura. O nome do gato é Jones. Para fazer com que ele tivesse essa reação ao ver o alien que a equipe queria, eles colocaram diante dele um pastor alemão. A versão do Ridley Scott seria mais sangrenta também, só que por causa da reação do público teste, aí tiraram. E o medo da classificação X, que é semelhante a filmes pornográficos. Cenas com violência e sangue coagulado foram cortadas. Algumas dessas cenas você pode ver em documentários feitos posteriormente, tanto da cena do Chester Buster quanto do Brett. A cena em que o Brett é morto pelo xenomorfo gerou um debate entre o diretor e os produtores. Eles não entendiam por que havia água caindo e aquelas correntes penduradas. O Scott decidiu manter porque achou que precisava de algo diferente. Outra vítima é o Dallas. Ele é atacado pelo monstro nesse jumpscare sensacional. Tem muito suspense, só a luz da chama e da lanterna, o espaço apertado, tem a Ripley vendo na tela e aqueles pontinhos, ajuda no suspense. Essa cena do Dallas perseguindo o Alien foi filmada em um dia. Tem uma cena deletada que a Ripley encontra o Dallas num casulo, é mais ou menos isso, e o incinera. Então a Ripley vai assumindo esse comando de liderança e também o cargo de protagonista. Descobre as verdadeiras intenções da empresa, do Ash. Tem aquela cena que fica só a cabeça do ator e aí ele explica o que pretendiam fazer. A prioridade é esse ser formidável, um predador perfeito, puro e hostil. A Ripley decide explodir a nave. Só resta ela, Lambert e o Parker. É engraçado, ele e o Brett só ficam falando de dinheiro ao longo do filme. A Lambert tem a sua morte que não dá pra gente ver nada. Você vê que a cena tem cortes, acredito que por conta da censura. O Yapek Koto, ele arrumou brigas com o ator que veste a roupa do Alien, o Boladi Padejo, para poder ajudar no seu ódio pela criatura. Para a morte do Parker, um molde de fibra de vidro da cabeça do ator foi feito e depois preenchido com cérebro de porco. A testa era feita de cera, para poder os dentes do alien penetrar com facilidade. Ganchos farpados foram presos nas extremidades dos dentes para garantir que quebrassem a superfície da cera de maneira eficaz. A cena em que o alien se aproxima da Lambert foi cortada e refeita. Originalmente foi filmada em planos abertos, mostrando o alien completo se aproximando da personagem. Só que ele caminhava de quatro, de barriga para cima. Ridley Scott achou que o xenomorfo poderia parecer muito humano, e aí foi refilmado com close-up, muito menos foco no alien. A morte original do Parker e da Lambert seria o seguinte: o alien mata o Parker e usa o corpo dele como escudo contra o lança-chamas da Lambert. O alien sairia das chamas e iria até ela. A Lambert teria uma morte que seu corpo seria sugado por um buraco na parede, direto para o espaço, na câmara de descompreensão. Isso foi usado em Alien, a Ressurreição. Tinha uma especulação de fãs de que o alien agrediria sexualmente a Lambert antes de matá-la, já que ela não estaria usando calças quando a Ripley encontrasse seu corpo. Isso nunca foi confirmado, tá? 4 gatos diferentes interpretaram o Jones. Vamos falar da trilha sonora. Ela foi composta pelo Jerry Goldsmith. Ele ficou um pouco chateado com a mudança que o Ridley Scott fez nas suas partituras, ao lado do editor Terry Howings. O Scott queria algo mais minimalista. O Goldsmith fez uma segunda partitura e ficou horrorizado ao saber que elas tinham sido descartadas pelo Howings, que inseriu partituras de outro filme que ele tinha trabalhado, Freud, Além da Alma, de 1962. O Goldsmith guardou um rancor por muito tempo, mas depois ele elogiou, dizendo que o Ridley Scott era um cineasta brilhante. A trilha sonora foi depois inserida, uma faixa de áudio alternativa, várias edições de DVD e Blu-ray de Alien, o Oitavo Passageiro. O Sir Ridley Scott manuseou pessoalmente as câmeras de filmagens durante todo o filme. A maior parte para isso, de ser com as mãos, é porque os carrinhos não tinham espaço para se movimentarem no set, que os corredores da nave eram muito estreitos. Muitas das características da Nostromo foram inspiradas em imagens de cemitérios de navios. O piso em forma de grade da nave foram usadas caixas de leite viradas para cima e pintadas. O responsável pelo conjunto da Nostromo era um ex-militar. Teve a ideia de que cada etiqueta do navio teria um propósito e significados claros. E aí ele inventou esse padrão interestelar para sinais e rótulos em voos espaciais comerciais. Espelhos
foram usados para dar a impressão de que os corredores da Nostromo eram maiores. E o Ridley Scott queria dar a impressão de claustrofobia para os atores. Ele queria que as paredes do set fossem mais próximas uma das outras. Para simular o impulso dos motores da Nostromo, o Ridley Scott fez com que a equipe sacudisse e balançassem os assentos onde os atores e atrizes estavam sentados. Essa grande escultura do engenheiro, digamos, foi projetada pelo Giger. Ele ficou muito desapontado por não ter conseguido dar retoques finais antes das filmagens. O suporte do Space Jockey foi queimado e destruído por um cigarro aceso deixado no modelo. O infeliz acontecimento foi coberto pelas emissoras de televisão locais naquela noite. Foi o O'Bannon que mostrou os trabalhos do Giger. E eles acharam que a pintura era muito parecida com outra pintura dele, Necronomicon 4. Era exatamente o tipo de representação que eles queriam para o antagonista. Por isso pediram incessantemente que contratassem o Giger. A 20th Century Fox achava que os trabalhos do pintor eram muito sinistros. E aí foram muito persistentes e ele foi contratado. O O'Bannon trouxe 2 artistas com ele, Rob Colby e o Chris Foss. Eles já haviam trabalhado com ele em Dark Star e Dune, respectivamente. E eles trabalharam todos os desenhos, os aspectos humanos. Eles foram chamados para trabalhar com ele em todos os desenhos do filme. Desde a nave espacial, roupas espaciais. Tanto o Dan O'Bannon quanto o Giger se inspiraram em obras do H.P. Lovecraft, exatamente no conceito do Alien. Especialmente as histórias do autor sobre o Cthulhu, que, assim, foi particularmente influente no quesito. O Cthulhu é uma criatura gigante, vagamente antropóide, com tentáculos, acorrentada em uma ruína submersa no mar. E o próprio Ridley Scott usava o Necronomicon do Giger para explicar como seria o design do cenário. O próprio Giger ficou muito satisfeito, porque ele estava usando os próprios designers dele, sem precisar copiar de outro artista, ou se inspirar. O ator por baixo do Alien, vamos dar um destaque para ele, né? O Bolaji Badejo, acho que é assim. Ele trabalhou aproximadamente 4 meses. O Ridley Scott queria usar animatrônicos para evitar a visão de um monstro obviamente interpretado por um homem de terno. Infelizmente, as técnicas não eram sofisticadas para o que ele tinha em mente sobre a criatura. E aí concordou em ser um ator por baixo da roupa. O Badejo tinha 2,08 metros de altura, braços finos, exatamente o que eles precisavam para fazer o Alien, ser menos humano, mais parecido com um inseto. O ator foi enviado para aulas de Tai Chi e mímica para aprender como desacelerar seus movimentos. Um balanço especial teve que ser construído no set para ele poder sentar, porque se sentasse numa cadeira normal, ia rasgar a fantasia. A cauda, por exemplo, dava um trabalho para mantê-la ali intacta. Peter Mayhem foi também uma opção para fazer o Alien. O Mayhem interpretou o Wookiee Chewbacca em Star Wars Uma Nova Esperança. O lodo usado no Alien foi a geleia KY. Preservativos picados foram usados para criar as tensões nas mandíbulas do monstro. Originalmente o plano para a cabeça transparente do Alien é que tivesse dentro vermes vivos. Nas ilustrações do Giger, a criatura teria olhos. Para o filme, ele insistiu que não tivesse, dando assim a aparência de uma fera sombria, sem emoção, que caça pelo instinto, pelo cheiro. Foram feitos 3 alienígenas, um modelo, um para o ator Badejo e outro para um dublê treinado. O Ridley sugeriu que eles poderiam colocar 2 crianças para poder dar a impressão de ser um adulto e envolvê-las em borracha. Também propuseram um alienígena robótico. Claro que problemas de segurança e não ia dar certo. O Brian Johnson trabalhava nos efeitos especiais de Alien, o Oitavo Passageiro. Ao mesmo tempo estava trabalhando em Star Wars, o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Embora o Dan O'Bannon e o Robin Shusett tenham colocado uma cláusula que não importava se o protagonista era mulher ou homem, eles não queriam que tivesse aquele clichê do gênero de terror, a Final Girl, o que é exatamente o que acontece aqui. Durante a produção foi feita uma tentativa de deixar o alienígena transparente, ou pelo menos translúcido. Isso foi usado depois no Predador de 87. O Giger não gostou do molde corporal feito pelo Badejo no Alien. Ele chegou até a sugerir algumas pessoas antes do ator. A supermodelo Verushka, que o Giger descreveu que era tão alta quanto o Badejo. O Ridley Scott estava aberto a sugestões, até que ele conheceu o Badejo e aí não queria saber de outra pessoa. O diretor de fotografia foi o Derek Van Lynch. Ele descobriu que os problemas de iluminação no Alien, os monitores, LEDs, lâmpadas fluorescentes, incandescentes padrão, todos tinham uma temperatura de cor diferentes. Portanto, fazê-los combinarem com a câmera
câmera foi um enorme desafio, e deu certo. Os supervisores de efeitos especiais, Brian Johnson e o Nick Adler, que acabaram ganhando o Oscar por esse trabalho no filme. Fizeram muitos dos cenários e adereços funcionarem, incluindo cadeiras móveis, monitores de computadores, rastreadores de movimentos e lança-chamas. Uma equipe de 200 trabalhadores e técnicos construiu os 3 principais conjuntos: superfície do planetóide alienígena, os interiores da Nostromos e a espaçonave abandonada. Toneladas de areia, fibra de vidro, rocha e cascalhos foram enviados para o estúdio e esculpirem uma paisagem desértica desse planetóide, justamente onde os atores caminhavam com seus trajes espaciais na cena. A Ripley volta para pegar o gato Jones, uma coisa que muita gente critica, e programa a nave para explodir. Aí gosta dessas luzes piscando, a tensão, o suor no rosto da atriz, a escuridão, a claustrofobia, junto com a música. A contagem regressiva, a fumaça, o alien pode aparecer a qualquer momento. E aí finalmente a Nostromos explode. Ela consegue entrar numa nave, acha que está de boa, mas claro, a criatura está bem ali escondida. Para essa aparição do alien na nave, o cenário foi construído para o ator Badejo, que está por dentro da roupa da criatura, dando-lhe um esconderijo eficaz, só que para ele sair desse esconderijo foi um pouco difícil. O traje rasgou várias vezes. Em um caso, toda a cauda se soltou, dando trabalho e atrasando ainda mais as gravações. Tem a cena que ela vai colocando lentamente o traje espacial, câmera bem próxima da atriz, abre a escotilha, atira com uma arma de gancho nele, o alien fica pendurado para fora. Aí ele tenta ir pelos motores, porém a Ripley os ativa e ele é jogado para fora. Vai caindo no espaço. Aí termina com a Ripley fazendo o diário de bordo, que todo mundo morreu. Um possível final foi que a Ripley teria sua cabeça arrancada. Muita gente não gostou e criticou bastante essa natureza exploradora do corpo feminino. Porque a Ripley teve que ficar de calcinha. O James Cameron criticou muito essa sequência na época. E ele veio a dirigir Aliens, o Resgate. Também haveria um momento meio que a Bela e a Fera. A Ripley ficaria nua e enfrentaria o Alien. Só que essas tendências sexuais da criatura estão ali sugestivas. Os trajes espaciais eram muito mal ventilados, tanto que eu falei, né, o John Hurt e a Veronica Cartwright chegaram a desmaiar. Uma enfermeira ficava preparada no set. A ventilação só foi melhorada após os filhos do Ridley Scott reclamarem do calor excessivo nos trajes. Essa canção que a Ripley canta foi ideia da Sigourney Weaver. O problema é que o Ridley Scott foi muito criticado pelos estúdios porque eles tiveram que correr atrás da permissão, do copyright, para colocarem a música. Gastou muito dinheiro. Originalmente, essa cena, o alien deveria ter travado no teto da nave, mas o Ridley Scott sentiu que estava muito parecida com a morte do Brett, e aí foi alterado. A nave principal, Nostromo, recebeu esse nome em referência a um romance homônimo, do autor Joseph Conrad. Originalmente, a nave foi pintada de amarelo, mas o Sir Ridley Scott não gostou, e ordenou que todas as fotos do modelo fossem descartadas, e aí repintou o navio de guerra de cinza. A nave, que tinha um formato de ferradura, foi chamada pelo elenco de O Grande Croissant. Esse foi o único filme que a Sigourney Weaver não ganhou mais. Quem ganhou mais Tutu foi o Tom Skerritt. De acordo com o ator Yapek Kotto, o Ridley Scott disse-lhe para ficar irritando a Sigourney Weaver fora das câmeras, para poder aumentar a tensão entre eles. O Kotto se arrependeu porque ele gostava muito da Sigourney, mas teve que fazer. O roteiro do Alien tinha uma cena de sexo entre o Dallas e a Ripley. Essa sequência nunca chegou a ser gravada. A redatora Barbara Gibbs foi quem criou o slogan: "No espaço, ninguém pode ouvir você gritar". Foi o único papel do ator Badejo, que faz o Alien, depois ele não fez mais nada. Ao final do filme, espere um pouquinho os créditos, aumente o volume e você poderá ouvir o som de uma cápsula se abrindo. A ideia do Ridley Scott para o Alien era que ele morresse quando fosse encontrado dentro da nave e finalmente se transformasse em um novo ovo. O Geiger processou a 20th Century Fox 18 anos depois porque ele não foi creditado em Alien, o Resgate. No primeiro roteiro do O'Bannon e do Shusett, além de conter esses elementos que a gente conhece da nave dos aliens, teria uma antiga estrutura semelhante a uma pirâmide, cheia de ovos de alienígena, onde a tripulação encontraria o facehugger. A ideia é que seriam tipo povos indígenas e que os aliens teriam dizimado a civilização original. Na estreia do filme, fanáticos religiosos queimaram um modelo do Alien, acreditando ser uma obra do diabo. O Tommy Lee Jones foi recebido pelo Walter Hill para interpretar o Dallas. Ele leu o roteiro 2 vezes e aí perguntou se ele poderia fazer o Alien.
porque era o personagem mais interessante. Os produtores do filme O Terror que Veio do Espaço, de 1958, consideraram processar todo mundo por conta de plágio, mas não aconteceu isso. O David Cronenberg e o David Lynch também não gostaram do filme na época. Consideraram ser um derivado dos próprios trabalhos deles, mas sem a mesma profundidade e temática. O Peter Bale, um dos executivos da Fox, discutiu com Geiger questão de dinheiro. Geiger achou aquilo um insulto, e essa discussão demorou 3 horas. Alien foi aclamado pela crítica, fez muito sucesso de bilheteria, recebendo o Oscar de melhores efeitos visuais, foi indicado melhor direção de arte, ganhou em 2 categorias do BAFTA e do Globo de Ouro. A Entertainment Weekly votou como o 3º filme mais assustador de todos os tempos. Tem jogo de videogame, o Alien aparece em Mortal Kombat, eu gosto daquele pra fliperama, Alien vs Predador. Foram lançados no mesmo ano brinquedos do Alien nas vésperas do Natal, além de ter sido parodiado em Os Simpsons, Uma Família da Pesada, Shrek 2. O nome Alien não foi registrado, então muita gente pegou carona no sucesso de Alien. Teve um filme chamado Alien 2, tanto que se você pegar a sequência é Aliens em inglês. Filmes foram lançados direto para locadoras e muita gente achou que era a continuação desse filme. Bom, temos as sequências. Alien, o Resgate, de 1986, dirigido pelo James Cameron. Alien 3, de 92, dirigido pelo David Lynch, que muita gente não gosta. Alien, a Ressurreição, de 1997. O spin-off Prometheus, de 2012. Alien Covenant, de 2017. E o spin-off Alien vs Predador, de 2005. E Aliens vs Predador 2, de 2007. Estão anunciando um novo filme. Vamos aguardar. É isso aí, pessoal. Esse que foi Alien, o 8º Passageiro. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve ter ficado grande. Se você gostou, dá uma curtidinha para me ajudar. Se você conhece alguma curiosidade que eu não falei, pode colocar aí também. Qual a sua experiência com essa franquia? Qual filme você mais gosta? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também para aquele fã de Alien, fã da Sigourney Weaver, fã dos filmes. Você gosta do 2º filme? Eu posso trazer aqui também. Vou deixar mais 2 escaneamentos aqui do lado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.